introduzir você porque você é a parte da casa, só eu sei que você vai falar. Pessoal, hoje temos a grata prazer de receber a professora Clécia, da Unesp aqui de São José dos Campos, né? No começo ela também achou estranho o convite nosso. Ela trabalha com conservação, restauração, ecologia urbana, queimadas, incêndios. Mas eu falei justamente que nós precisamos de problemas como estes, porque a missão do INPE é muito ligada ao meio ambiente e tecnologias espaciais. E como o nosso curso é computação aplicada, aplica para algumas coisas dentro do INPE e a área dela vem totalmente ao encontro dos nossos objetivos do programa CAP. Então, nesse sentido, Clécia, muito obrigado por essa colaboração. Espero que tenhamos outras oportunidades e, quem sabe, até participação de bancas, dependendo do tema, né? E, pessoal, então ela vai falar um pouco dela, né? E como chegou até a Unesp, e ela apresenta hoje. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Clécia. Professor Vijay, eu que agradeço muito pelo convite, né? Como eu disse no começo, eu achei estranho, mas depois eu entendi que a proposta era essa. Agradeço também ao Rafael. E, bom, então, eu só queria avisar que eu vou interromper o meu vídeo, porque eu estou aqui na Unesp e às vezes dá uma oscilada na internet, tá? Então, mas qualquer coisa vocês me avisam, o professor Vijay tem o meu WhatsApp, o Rafael também, mas acho que vai dar tudo certo. Não, tranquilo. Bom, então eu queria começar por contar para vocês um pouquinho, porque como a maior parte de vocês está na pós-graduação e talvez até tenha interesse em seguir carreira acadêmica, eu acho que é interessante, né? Eu gostava sempre de escutar um pouco das histórias de como é que as pessoas chegaram aonde elas chegaram. Então eu escrevi aqui para vocês as coisas principais, é óbvio que tem muita coisa aí nesse meio, né? Mas então, bom, o meu caminho começou na graduação em engenharia florestal, então eu me mudei para Viçosa, né, em Minas, e fui estudar lá de 1997 até 2002. Aí, 2 anos depois de eu ter me formado, bom, antes disso, né, durante a graduação, eu já tinha interesse em basicamente 2 assuntos principais, a ecologia, que sempre me chamou, e a recuperação de áreas degradadas, né? Eu gostava desses 2 assuntos, basicamente. Bom, então aí eu me formei, né, em 2002, demorei um tempo até entrar no mestrado, não foi muito suave o meu caminho, até porque foi um mestrado em ecologia, então que eu precisava ter uma base teórica de ecologia grande, que eu não tinha, né, apesar de eu achar que eu tinha, eu não tinha. Então, eu fiquei aí uns 2 anos prestando, né, as seleções e tal, e em 2004, então, eu comecei o mestrado na UFSCar, em São Carlos, e fiquei lá 2 anos, sob a orientação do professor Marco Antônio Batalha, que trabalha com ecologia do cerrado, né? E aí eu trabalhei numa área ali em Tirapina, que não é muito longe de São Carlos, para quem conhece, e eu fiz um levantamento fenológico e um pouquinho de dispersão de sementes naquela área. Bom, aí, como vocês veem, eu terminei em 2006 e só em 2010 eu entrei no doutorado, porque durante o período do meu mestrado eu tive vários, né, problemas, um trabalho bastante... E era um trabalho bastante diverso, porque ele tanto incluía efeitos passados de incêndios muito antigos, né? Como depois eu vou contar um pouquinho melhor para vocês, mas a gente chegou a fazer escavações na floresta amazônica, 2 metros de profundidade, encontrar pedacinhos de carvãozinho que a gente mandou para datar em um laboratório na Austrália. E esses carvõezinhos, eles datavam de 2.000 anos, 20.000 anos, foi o mais antigo que nós tivemos, 300 anos, enfim, a gente tinha uma cronologia de incêndios na Amazônia. E também, nesse mesmo trabalho, a gente foi em áreas ali, especialmente na parte sul da Amazônia, no Mato Grosso, para fazer levantamentos de áreas que tinham pegado fogo há 2 anos, 3 anos, e olhar como é que esse incêndio tinha afetado as áreas de floresta.
Bom, então, em 2015 eu terminei, né? Eu fiquei lá por um tempo na Nova Chavantina, teve um tempo até que eu fui para Inglaterra, porque o meu supervisor do pós-doc, ele era da Universidade de Exeter, que era uma parceria com essa universidade do estado do Mato Grosso. E aí, então, em 2017, eu prestei, né, o concurso aqui na Unesp e fui selecionada. As disciplinas do concurso eram as disciplinas que eu até escrevi aí, recuperação de áreas degradadas e conservação de recursos naturais. E eu leciono essas duas disciplinas, que são duas disciplinas obrigatórias do curso de Engenharia Ambiental, e também leciono duas disciplinas optativas na graduação, que são Ecologia Urbana e Ecossistemas Terrestres, porque são disciplinas que eu propus, são de meu interesse, depois a gente vai conversar um pouquinho. E também após, né, cerca de um ano depois que eu estava aqui na Unesp, a Unesp criou um programa de pós-graduação em convênio com o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, ligado ao MCTI, e eu estou credenciada nessa pós-graduação e oriento na área de incêndios e também de recuperação de áreas associadas a desastres. E nesse programa, eu leciono a disciplina de consequências de incêndios aos biomas brasileiros. Bom, eu atualmente estou orientando muitos alunos, mas, na verdade, eu costumo ter muitos alunos, assim, os alunos que me procuram, eu não sei falar não, então eu vou acumulando uma quantidade grande de alunos. Então, nesse momento, eu estou orientando 3 alunos de C, 7 de TG, que é como se fosse o TCC aqui na Unesp, 4 de mestrado e 1 de doutorado, e cada um com um trabalho diferente do outro, né? Então, é bastante coisa, e eu não pretendo aqui nessa apresentação contar tudo para vocês, porque seria impossível e eu acho que seria até cansativo para vocês. Então, eu vou dar uma pincelada de alguns trabalhos que a gente fez, e para vocês terem uma ideia do que é que a gente está produzindo. Esse ano, eu estive, de janeiro até abril, eu voltei a 3 semanas como professora visitante na Portland State University, por 3 meses, né? Eu até mantive aí o MOFS, e eu estava lá trabalhando com o professor Max Nielsen Pincus, que ele trabalha com a questão do manejo e da governança dos incêndios, no caso, né, no estado do Oregon, que é um estado, né, que juntamente com a Califórnia, nos Estados Unidos, são 2 estados onde os incêndios costumam ser bastante severos, né? Então, ele trabalha com essa questão do manejo, da governança, quem são os atores que atuam, né, nessa gestão do fogo. Então, eu fui lá um pouquinho para aprender um pouquinho com ele e desenvolver um projetinho de pesquisa. Bom, então, a minha apresentação aqui, eu tentei dividir um pouco, né, os trabalhos que a gente está fazendo, basicamente nessas 3 linhas, né? A restauração, conservação, a ecologia urbana e os incêndios. Então, eu vou começar um pouquinho com a parte de restauração e conservação, que eu acho que talvez seja a parte que eu esteja produzindo mais, porque são os alunos de graduação que têm feito, né? Então, eles fazem as coisas relativamente rápido e a gente está conseguindo publicar isso bem. E os alunos da pós, que são geralmente os que fazem os trabalhos relacionados a incêndios, e aí na pós as coisas costumam levar mais tempo, né? Então, por isso que ainda a produção ainda está meio começando. Bom, antes de eu começar a falar dessas pesquisas, eu acho que eu preciso minimamente explicar para vocês o que é restauração, né? Então, a restauração ecológica, ela é o processo e prática de auxiliar a recuperação de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Essa é uma definição internacionalmente aceita e ela foi feita, né, pela SER, que é a Sociedade de Ecologia da Restauração, uma sociedade internacional. Então, bom, para além disso, a ideia, né, da restauração é que a gente pensa sempre o ecossistema, e a gente sempre tenta trazer
o mais próximo do que ele era antes do distúrbio, seja ele qual for. Pode ser uma mineração, né, que é uma degradação, ou pode ser uma queimada, ou pode ser um corte seletivo de madeira. Enfim, a degradação ela tem escalas diferentes, né? Mas a ideia é que se traga o ecossistema, né, para o mais próximo do que ele era antes desse distúrbio. Bom, e aí a gente tem técnicas variadas de restauração, né? Elas são divididas basicamente em técnicas ativas e passivas, sendo que as ativas, né, de fato, são ações, né, onde a gente costuma ter bastante interferência do ser humano, então o plantio de mudas, por exemplo, a semeadura direta, a transposição de topsoil, que é a camada mais superficial do solo, né? Isso se faz bastante, por exemplo, quando tem barragens, né, que vai se fazer um barramento, então se remove toda aquela camada mais superficial do solo dessa área que vai ser inundada, e isso é transferido para uma outra área que vai ser restaurada, né? Por quê? Porque nessa camada mais superficial do solo a gente tem muita matéria orgânica, muitos nutrientes, a maior parte da atividade dos micro-organismos, sementes, né, restos de raízes que podem rebrotar. Então, essa camada superficial do solo ela é muito rica. Então, isso pode ser usado, e atualmente a CETESB até faz um banco de transposição de topsoil para que isso possa ser usado na sua maior eficiência. No passado, costumava-se armazenar o topsoil para que ele fosse usado, então, por exemplo, uma área de mineração. Eles tiravam o topsoil, armazenavam, e depois que a mina fosse recuperada, eles iam colocar o topsoil de volta. Só que percebeu-se ao longo do tempo que esse topsoil, as sementes perdiam a viabilidade, que os micro-organismos, muitos deles já não estavam mais lá, que a matéria orgânica também já não tinha mais a mesma característica. Então, hoje em dia, se faz isso assim mais imediatamente, tira-se de um lugar e coloca-se em outro lugar. Uma outra técnica também é a nucleação, onde a gente faz pequenos núcleos de uma mini florestinha, nem dá para dizer que é uma florestinha, umas 4, 5 árvores, né? E vai se fazendo isso em intervalos, por exemplo, numa área de pastagem, vai se fazendo isso em determinados intervalos, e a ideia é que esses núcleos vão se expandir e vão se juntar, e então você vai ter uma área restaurada. Bom, e também a gente tem as técnicas passivas, que na verdade basicamente é a regeneração natural, né? E o Vale do Paraíba é um lugar que vem vendo muito essa regeneração natural acontecendo, e a gente até consegue ver mesmo, quando a gente está dirigindo, né, pegando a estrada, a gente vê áreas que antes eram áreas de um pasto sujo, elas já estão formando uma capoeirinha, quer dizer, elas já estão adensando e formando uma vegetação mais densa. Bom, as minhas pesquisas, elas têm monitorado áreas de restauração no Vale do Paraíba. Por quê? Porque a maior parte dos projetos de restauração que são executados no Vale são projetos executados por ONGs, né? E quase sempre não estão previstas as ações de monitoramento, que são tão importantes. Então, as ONGs acabam me procurando para fazer parcerias e para monitorar essas áreas de restauração que eles estão fazendo. Então, o monitoramento é uma etapa essencial da restauração, porque a gente consegue ver o que deu certo e o que não deu certo, tá? Hoje em dia, a gente já sabe que para que o monitoramento tenha sucesso, quer dizer, para eu saber se eu cheguei no lugar aonde eu queria chegar, eu preciso ter o objetivo muito bem definido. E então, existe hoje em dia, né, esse entendimento de que a restauração ela é um contínuo. Então, a gente sai de uma etapa onde a gente está reduzindo os impactos, né? Aí a gente passa por melhorar o manejo do ecossistema, as funções do ecossistema, inicia a recuperação realmente da vegetação, recupera os ecossistemas nativos parcialmente e completamente, né? Então, esse contínuo, entender que isso é um contínuo e que os indicadores desse monitoramento variam, né, a depender do que você pretende, isso é muito importante. Bom, e aí, então, eu vou contar alguns desses estudos para vocês. Esse aqui foi um dos primeiros estudos que a gente fez em parceria com a ONG Corredor Ecológico.
é uma estudante de graduação, a Natália Fiore, e ela, então, monitorou essa área, que é uma área de plantio de mudas, como vocês conseguem ver. Essa aqui é uma área de APP, que é uma área de preservação permanente, perto de uma nascente. E eles, então, estavam recuperando essa área, a gente estabeleceu algumas parcelas, de acordo com alguns protocolos, e, então, fizemos o levantamento dessas áreas em diferentes momentos. Então, a gente levantou isso em novembro de 2017, em abril de 2018 e em outubro de 2018. E aí a gente observou, eu tentei fazer um resumo aqui, né? A gente então pegou as espécies, né, os indivíduos, e dividiu entre o que era leguminosa, que é aqui legumes, né, que é o termo em inglês, legumes, e não legumes, né, que não são as leguminosas. Porque as leguminosas, elas são espécies, né, é uma família de plantas, que são as fabáceas, que costumam se dar muito bem e crescer mais rápido nesses ambientes que estão em recuperação. Então, a gente dividiu, né, o crescimento em diâmetro aqui, e em altura, e em copa, então, DGL em diâmetro, o H em altura e o CD em copa, nesses diferentes intervalos de tempo, e fizemos essa comparação, se as leguminosas tinham crescido mais do que as não leguminosas. Então, é possível ver que, em geral, vou só observar aqui o último, o S1 para o S3, que é o intervalo inicial para o intervalo final, houve um crescimento significativo maior das leguminosas. Então, olha, 2,3 centímetros foi o crescimento das leguminosas em um ano, quando comparado com as não leguminosas, que cresceram 1,6 centímetros em média, tá? Aqui está o intervalo de variação também. Então, essa diferença foi uma diferença significativa. Também foi possível perceber que o crescimento em copa também é significativo, né, quando se compara as leguminosas em relação às não leguminosas, né? E já em altura, não. Então, quer dizer, o papel das leguminosas nessas áreas é muito mais de espalhar, né, crescer uma copa e espalhar e ocupar, do que crescer em altura. E isso é muito positivo quando a gente está pensando numa área de recuperação, porque quase todas essas áreas, e essa era uma área assim, aqui no Vale, elas têm muita gramínea exótica, que é a braquiária. E então, recobrir esse solo é algo muito importante, porque essa braquiária, essa espécie de braquiária, ela não é tolerante à sombra. Então, ela vai sumindo conforme esse solo, né? Quer dizer, conforme vai havendo esse recobrimento da área. Bom, aí, depois, deixa eu passar aqui. Depois, houve esse outro trabalho, que é um trabalho também de uma outra aluna de graduação, a Maísa, onde a gente, aqui foi interessante, porque vocês, não sei se vocês já viram, mas o Parque Vicente Aranha, ele tinha uma feirinha de produtos agroecológicos, né? Então, o Parque Vicente Aranha entrou em contato com a gente para fazer um trabalho com as propriedades rurais que participavam da feirinha do parque, né? Então, a gente fez esse trabalho de integridade ecológica, é uma metodologia específica, onde a gente avalia alguns indicadores, para observar, então, bom, realmente, né, essas propriedades, elas de fato estão de acordo, né? Porque a gente imagina, bom, uma propriedade agroecológica, né, imagina-se que sim, mas elas estão realmente de acordo com alguns indicadores de integridade ecológica? E aí eu coloquei aqui só um pedacinho da tabela, que é uma tabela grande, com alguns desses indicadores. Cada letra aqui se refere a uma propriedade. E então dá para perceber, né? Enfim, aqui é só a ideia vocês olharem, entenderem um pouco da ideia do trabalho. A maior parte das propriedades elas foram muito bem nos indicadores, né? Então elas tiveram bons indicadores de integridade ecológica, mostrando que elas são íntegras, né? No que se refere aos aspectos ecológicos. No entanto, por exemplo, uma das coisas que a gente notou é que a maior parte das propriedades não tem aceros. Os aceros são faixas de ausência de vegetação ao redor das propriedades para proteger justamente contra os incêndios.
E também algumas delas ainda precisam restaurar um pedaço das suas áreas de preservação permanente ou de reserva legal. E aqui em cima eu coloquei uma figurinha não dá para vocês verem, mas é a inserção dessas propriedades dentro da paisagem. Então, nessa figurinha aqui do meio, dá para ver que essas duas propriedades, elas estão inseridas numa paisagem bem verde, né? Quanto mais verde, maior a cobertura da vegetação. Essa da direita também. Agora, essas propriedades que estão nesse da esquerda, elas estão inseridas numa paisagem que é uma paisagem muito pouco vegetada, né? Então, elas desempenham um papel muito importante, a presença dessas propriedades desempenha um papel importante para o ambiente. Bom, esse aqui também foi um outro trabalho, e aí já usou as técnicas de sensoriamento remoto, que eu não domino, e aí eu acabo me aliando a alguns professores aqui da Unesp para fazer esse tipo de trabalho. Nesse caso aqui foi o professor Rogério. A Gabriela Sapucci era uma aluna também de graduação, e o que ela fez foi analisar as dinâmicas de cobertura de uso do solo no Vale do Paraíba Paulista, nesse intervalo aí, no 87 para 97, 97 para 2007 e 2007 para 2017. Então, ela observou um aumento na cobertura de vegetação nativa no vale, em razão da regeneração natural, que está de acordo com outros estudos, inclusive, que foram feitos também na região. Esse aqui, um outro trabalho do Luiz Gustavo. O Gustavo era um aluno de graduação também, só que não daqui da Unesp, ele era lá de Lavras, e ele me procurou, porque ele não sabia muito bem o que fazer, e por ocasião desse momento que ele me procurou, eu participei, né, eu dei um curso de monitoramento de restauração numa área em Cruzeiro, que eu tentei aqui iluminar para vocês. E essa área era uma área que ela tinha, que o proprietário da área, ele é um conhecido meu, ele comprou essa área 45 anos atrás, e ela era um pasto, e ele simplesmente cercou a área. Então, ele não fez qualquer plantio. E então a gente foi lá para fazer um levantamento da flora dessa área, né? Que é uma floresta maravilhosa, impressionante de ver que nada daquilo ali foi plantado. Então a gente fez o levantamento, no trabalho aparece toda a listagem da flora. E aqui eu trouxe só um resuminho que a gente percebe que a maior parte, tanto das espécies dos indivíduos que estão adultos, quanto dos indivíduos jovens, que são os regenerantes, são espécies não pioneiras, né? As pioneiras são aquelas que acontecem no início da sucessão de uma área de dinâmica, né? De sucessão, de revegetação de uma área, e as não pioneiras são aquelas que as sucedem, e que dizem, então, que a área está avançando no processo de sucessão. Então, aqui a gente percebe, né, 45 anos depois que aquela área foi isolada, que o gado não mais acessava a área, eu não trouxe nenhuma foto da vegetação, mas ela já se recompôs, assim, no que se refere né, à presença de espécies não pioneiras. Então, essa área já está num estágio mais avançado. Bom, ultimamente, eu tenho feito alguns trabalhos, e esse aqui vocês percebem que sou eu, né? Eu sou a primeira autora, tentando olhar para coisas maiores, né? Então, esse trabalho aqui foi basicamente assim. Então, eu procurei o Rafael Chaves, que que ele é da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e o Leandro Tambosi, que é um amigo meu, professor da UFABC, e falei para ele, poxa, eu queria dar uma olhada nos indicadores da resolução SMA 32, que é a resolução do Estado de São Paulo que propõe o monitoramento de áreas de restauração. E aí, então, o que a gente fez? A gente pegou o protocolo de monitoramento dessa resolução estadual, que ela tem 3 indicadores, que são esses daí, cobertura do solo, densidade e riqueza de regenerantes, e a gente adotou outros 3 parâmetros, criamos, né, outros 3 parâmetros, um pouco mais refinados, que são riqueza de zoocóricas, que são espécies que são dispersas por animais, né, que os animais se alimentam e acabam levando as sementes, a densidade de regenerantes não pioneiros, né, que vocês já sabem o que é, e a dominância, se há alguma dominância por algumas espécies em detrimento de outras. Então, a gente
criou, né, esses 3 indicadores, fizemos o levantamento em 10 áreas, e uma área foi a controle, né? Então, por isso aqui vocês veem 11 áreas nesse mapinha. A maior parte delas no Vale do Paraíba, apenas a área controle não pôde ser aqui no Vale, porque a gente não tinha nenhuma área controle no Vale, que fosse uma área muito antiga, né? E essas áreas, elas variavam de 3 anos de idade, né, de recuperação, até 45 anos de idade de recuperação. E aí o que a gente consegue observar, aqui eu trouxe só um gráfico, que esses indicadores, eles se relacionaram muito fortemente, né? Então, os 3 indicadores se relacionaram muito fortemente com esses indicadores mais qualificados, mostrando que os indicadores da resolução estadual são bons, né? E isso é muito importante nesse momento, porque algumas políticas públicas estão tentando reverter o uso desses indicadores. Então, a gente saber que esses indicadores são bons e que eles estão dizendo algo sobre a ecologia dessa restauração, isso é muito importante. E esse artigo acabou sendo usado numa reunião que houve na Secretaria da Agricultura, quando se estava tentando modificar um pouco, né, o uso desses indicadores. Então, algumas pessoas que foram lá nessa reunião, não pude ir naquele dia, levaram esse artigo para tentar falar, olha, então, os indicadores são bons, a gente precisa manter os indicadores. Então, a gente precisa de trabalhos como esse, né, e não, claro que os resultados são o que são, né, mas que mostrem se as políticas públicas que a gente está trabalhando, se elas são efetivas, né? Nesse caso, a resolução SMA 32 é uma que tem a sua efetividade. Bom, esse aqui é o último trabalho que eu vou mostrar aqui dessa sessão de restauração, que é um trabalho que saiu semana passada da Natália. Natália Lins era uma aluna de graduação também, e durante o estágio dela na Suzano, aqui pertinho, né, ela já foi contratada pela Suzano, e ela então resolveu fazer um trabalho que fosse de interesse, né, da Suzano. E aí, então, a gente tentou fazer com base em sensoriamento remoto, em análise multicritério e em processos analíticos hierárquicos, e com base em uma série de critérios que são importantes para a Suzano, quais são as melhores áreas para a Suzano alocar as suas reservas legais. Bom, as reservas legais, elas são uma obrigação, né, de toda a propriedade rural, consta do novo Código Florestal, mas também consta do código que essas áreas elas podem ser alocadas em outros lugares, elas não precisam estar na mesma propriedade enfim, na propriedade na qual a reserva se encontra. Então, existe essa possibilidade de realocar a reserva legal em outro lugar, né? A gente fez esse mapeamento. Bom, então, aonde seria bom para a Suzano realocar as outras, quer dizer, as suas reservas legais? Em vermelho, então, são as áreas de alta prioridade de alocação dessas reservas, e em verde, de mais baixa prioridade. Então, a gente nota que a maior parte está aqui, né, nessa parte mais leste do estado, central também, o Vale do Paraíba, né, que são justamente as áreas onde estão a maior parte das fazendas da Suzano. Então, nesse caso, para a Suzano, não é interessante que ela realoque essas reservas legais, ela vai ter que acabar colocando nas fazendas onde né, nas fazendas onde ela está mesmo, porque são as áreas de mais alta prioridade. Bom, agora, então, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre alguns estudos feitos de ecologia do fogo. Eu queria só fazer uma breve introdução, né? O fogo no Brasil, ele pode ser bom, né, a depender do tipo de ecossistema. Então, a gente tem, basicamente, no Brasil, 3 tipos de respostas dos ecossistemas. Então, os ecossistemas de florestas tropicais, como a floresta atlântica, né, como a Mata Atlântica e como a floresta amazônica, não respondem positivamente ao fogo. Então, o fogo é ruim para esses ecossistemas.
Os ecossistemas savânicos e campestres, como é o caso do Cerrado e do Pampa, eles podem ser positivamente afetados pelo fogo, desde que o fogo aconteça num regime, num intervalo, numa frequência, numa intensidade, que seja semelhante àquela que era aquele que era o regime natural de queimadas, porque essas áreas elas tinham, né, regimes naturais de queimadas desencadeadas por raios, por exemplo. E a caatinga, embora não haja muitos estudos mostrando os efeitos do fogo sobre a caatinga, acredita-se que o efeito do fogo sobre a caatinga seja neutro, mas eu acho que precisa ser tomado com um pouco de cuidado, porque, de novo, a gente não tem muitos estudos mostrando isso. Então, aqui, esse é um dos trabalhos que a gente fez lá no sul da floresta amazônica, né, nas fazendas no Mato Grosso. A gente levantou áreas que não tinham sido queimadas, que é o verdinho aqui, tá? Que é o not burned. Áreas que tinham sido queimadas uma vez, então, que é o B1, mas que tinha sido queimado já há bastante tempo, em 1999. Então, se a gente fez esse levantamento em 2015, já tinha 16 anos dessa queima. E uma outra fazenda que tinha uma área queimada em 2010, e isso já fazia menos tempo, né? Fazia uns 5 anos. E outras áreas que tinham queimado 3 vezes. E aí a gente quis ver, bom, a riqueza de espécies, né, que é o número de espécies nessas áreas, foi afetado por essas diferentes frequências de fogo? E a estrutura da floresta, né? Quer dizer, a presença de estratos baixos, porque a floresta ela é bem estratificada, ela tem os estratos baixos, ela tem o estrato médio, ela tem o estrato alto, o estrato emergente, né? Então, esses estratos foram afetados? Bom, e aí vocês conseguem perceber que a floresta que foi queimada 3 vezes, ela tem a menor área basal, ou seja, a menor biomassa, e a menor riqueza de espécies, ou seja, há um efeito negativo sobre a perda de espécies. Então, se perdem espécies conforme o fogo se torna mais frequente. As florestas que queimaram apenas uma vez, elas têm um comportamento bem diferente, porque uma era bem recente a queima, né? Então, olha, ela está bem mais próxima da floresta que tinha queimado 3 vezes. Então, ela tem uma área basal não tão grande, né? E uma diversidade de espécies, né, uma riqueza de espécies também intermediária. Já as florestas que nunca tinham queimado, ou que tinham queimado apenas uma vez, mas já fazia mais tempo, né, 16 anos, elas já tinham uma área basal bem maior e uma riqueza de espécies também bem maior, né? Isso significa que, então, se a floresta queimar uma vez só, que a floresta amazônica queimar uma vez só, e nunca mais queimar, que muito provavelmente ela vai se regenerar, bom, para isso a gente precisa ter estudos de longo prazo para dizer se realmente ela vai se regenerar. Mas esses resultados, eles indicam que é possível, mas isso se ela queimar uma vez só. O que acontece é que nós estamos vendo que as áreas de floresta amazônica, elas estão sendo queimadas, incêndios criminosos, muitas vezes. E, então, a chance dessas florestas se restaurarem, né, se regenerarem, é mínima. Esse aqui foi um outro trabalho, também feito por uma aluna de graduação, a Bettina, onde a gente fez um trabalho sobre uma modelagem, a probabilidade de queimadas no Vale do Paraíba. Bom, o que a Bettina observou? Que a probabilidade de queimadas ela é muito maior quando se tem pastagem, né? Então, existe uma relação positiva entre a cobertura de pastagem e a probabilidade de ignição, e negativa entre a cobertura florestal e a probabilidade de ignição, ou seja, onde há mais floresta, há menos chance de queimar, e onde há mais pastagem, há mais chance de queimar. Apesar disso, há uma diferença se a floresta é uma área de floresta grande ou se ela é uma área de floresta pequena. Então, vocês conseguem observar aqui nessa tabela que a probabilidade de queima ela é muito maior se os fragmentos são pequenos, ou seja, de 1 a 10 hectares, ou mesmo de 10 a 100 hectares, do que se os fragmentos são grandes fragmentos, como enormes, né, como mais de 1.000 hectares. Então,
o tamanho dos fragmentos importa muito, porque esses fragmentos estão mais degradados, né? E quando a gente olha para o perfil, né, da Mata Atlântica, a paisagem da Mata Atlântica é uma paisagem muito fragmentada e degradada. Então, por consequência, essas áreas estão muito suscetíveis à queima. Não é uma queima natural, de novo, né? Nem a que acontece na Amazônia, nem na Mata Atlântica são queimas naturais, elas são provocadas pelo ser humano, mas ambas são, tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, são muito danosas para as formações vegetais. Esse trabalho aqui, eu nem coloquei muita informação, mas porque ele saiu essa semana, foi um trabalho que nós fizemos, aqui já uma aluna de mestrado, a Daniele, levantando o aumento na área queimada no Pantanal, né? E esse trabalho foi motivado por aquelas queimadas muito intensas que nós tivemos no Pantanal em 2021. Então, a gente quis fazer um trabalho de levantamento dessas áreas queimadas nas últimas 2 décadas. E aqui eu só trouxe esse mapinha, né, que são os incêndios LD, no final da estação seca, tá? Então, late dry, e EW é o início da estação chuvosa, early wet. Então, a gente queria ver em que época do ano as queimadas são mais frequentes no Pantanal, né? E isso nos últimos 20 anos. E percebe-se que no final da estação seca é quando o momento de queima se torna mais intenso, né? O Pantanal é um ecossistema que pode ser positivamente afetado pelo fogo. No entanto, essas queimadas que aconteceram em 2021 e que vêm acontecendo nos últimos 20 anos, elas estão aumentando a sua intensidade e a sua frequência. E aí elas passam a não ser mais positivas, porque elas queimam numa taxa muito mais alta do que era o regime natural de queimada. Bom, aí, então, aqui o terceiro ponto que eu queria abordar com vocês, que é a minha paixão pela ecologia urbana. Eu sou paulistana, né? Eu sou nascida em São Paulo, capital, e eu sempre me incomodei um pouco de não poder trabalhar com ecologia na cidade, até que eu descobri a ecologia urbana. Então, eu comecei a ler e tentar entender um pouco o que era a ecologia urbana. Então, a ecologia urbana, ela é, na verdade, um mosaico de muitas coisas. Então, a gente pode juntar estudos humanos, estudos de serviços ecossistêmicos, estudos de modelos ecológicos, dinâmicas socioespaciais, sustentabilidade, a questão do metabolismo urbano, a questão do desenho, né, que os arquitetos e urbanistas trabalham mais. Então, ela é muito interessante, né, a gente pensar que a cidade é essa grande coxa de retalhos. E aqui tem um exemplo, né, dessa interface do ambiente construído que vocês estão vendo em cinza, das árvores ou das áreas verdes que vocês estão vendo em verde, das ruas, né, dos quarteirões, que nesse caso aqui tem uma trama, mas nem sempre é assim, né? Então, é muito interessante pensar, né, nessas questões. Bom, e aí eu trouxe aqui 3 estudos que a gente produziu já mais com relação a isso. Esse aqui foi um trabalhinho da Roberta. A Roberta era uma aluna de ensino médio de uma escola aqui de São José, e a gente teve uma bolsa para ela, né, um PIBIC Júnior, que existe essa modalidade aqui na Unesp, onde a gente orienta alunos de ensino médio. E aí a gente, então, aplicou um índice de biodiversidade, que é um índice internacional, o índice de Singapura, ele foi desenvolvido, né, numa das conferências que aconteceu em Singapura. Então, nós aplicamos esse índice, que tem 23 critérios, para o município de São José. Então, quer dizer, vamos ver quão bem é São José se a gente aplicar o índice de biodiversidade. Eu não trouxe aqui tudo, né, a tabela inteira, só coloquei 3 indicadores, mas, por exemplo, no primeiro indicador aí, que é a proporção de áreas naturais na cidade, isso foi feito um cálculo, né, usando o programa ArcGIS, aqui está o cálculo, e a gente percebe que o município tem bastante área natural, e, portanto, ele é pontuado aí na sua máxima pontuação, mais que 20%. Já no indicador 20,
que é a existência e estado de processo de consulta pública formal ou informal referente a assuntos relacionados à biodiversidade. Bom, onde é que a gente procurou se o município faz consulta pública quando tem assuntos relacionados à biodiversidade? No site da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade do município, né? E aí, então, a gente descobriu que o município tem um conselho, que é o COMAN, só que esse município, esse conselho, apesar dele ser um fórum de discussão sobre empreendimentos, né, que causam impactos ambientais e outros temas relevantes, ele não é considerado um processo de consulta pública. E o município não faz um processo de consulta pública com nenhuma frequência. Então, nesse quesito, ele foi pontuado 0. O último indicador aqui, que é o 23, é a educação e conscientização, é o número de eventos de conscientização realizados na cidade. De novo, a gente consultou, só que aqui a gente consultou mesmo, a gente mandou e-mails, não só para a Secretaria de Urbanismo, mas também para a Secretaria da Educação. E aí a gente, então, entendeu, né, com base nas respostas, que não havia uma informação clara sobre esses eventos de conscientização, que não há uma política de biodiversidade no município, mas que há aí eventos pontuais, né? Nesse caso, houve um evento de observação de aves em São Francisco Xavier, um outro de aves no Vicente Naranha, e tem um outro projeto que chama Jacutinga. Então, isso somou 3 eventos, e então o município levou 1 ponto aqui por conta desse critério, tá? Então, aí, ao final, a gente soma tudo, e aí a gente concluiu que, nos indicadores que estavam relacionados à biodiversidade e a serviços ecossistêmicos, o município foi bem pontuado. No entanto, no que se refere à gestão que o município faz dessa biodiversidade, né, esses aspectos, não é nem um pouco satisfatório. Esse aqui é um outro trabalho de uma aluna de graduação da Unesp, a Karina Portela, um trabalho muito bom, inclusive a Karina hoje é aluna, se não me engano, aluna do INPE, do mestrado, eu acho que é do CCST, mas não tenho certeza. Ela fez um trabalho de levantamento de ilhas de calor, basicamente, né, no município de São José dos Campos, e relacionou isso com a presença de cobertura de vegetação ou com o tipo de pavimento. Então, aqui, né, nesses mapas, aqui, o superior à direita, vocês veem a mudança na cobertura de vegetação ao longo dos anos, aqui, então, de 2010 para 2018, nota-se que há um aumento na cobertura de vegetação no município. No entanto, aqui na parte de baixo dessa imagem, né, na figura inferior, observa-se que na zona urbana, que é essa parte mais sul do município, as ilhas de calor, elas aumentam. Então, aqui nós temos o mês 8 de 2017, 11 de 2017, depois 6 de 2018. Então, especialmente nos meses de verão, as ilhas de calor se intensificam muito no município de São José. E aí, a Karina, o que ela fez? Ela falou assim, eu vou olhar em diferentes momentos quais são essas áreas que repetidamente têm ilhas de calor. Então a Karina, o que ela fez foi tentar relacionar né, esses locais onde a gente tem maior temperatura, né, a LST, que é essa temperatura da superfície do solo, relacionada a alguns tipos de pavimento. Então, a gente encontrou que realmente tetos, né, das empresas, quando são grandes empresas, áreas de estacionamento, estão relacionadas com a presença de ilhas de calor. Bom, esse aqui é o último trabalho que eu queria mostrar, porque a Mirro também era uma aluna de graduação. A Mirro, a gente estava trabalhando com outra coisa, com telhados verdes, e aí a pandemia começou e a gente teve que mudar tudo, né? E, bom, o que a gente começou... Eu comecei a procurar lá no site da Secretaria de Verde e do Ambiente do município de São Paulo, e a gente observou que eles tinham dados da distribuição espacial de plantio de mudas de árvores em cada subprefeitura da cidade de São Paulo. Então, aqui vocês têm os mapas, né, do município de São Paulo, desde 2016 até 2020, até quando foi possível, né, fazer. Então, a gente fez até julho de 2020.
E como esse plantio de árvore está distribuído pela cidade. Então, dá para ver que em 2016, né? Então, quanto mais verde, maior a quantidade de mudas que essa subprefeitura recebeu. Então, dá para ver que tem alguns... Em 2019, por exemplo, houve um enorme plantio de mudas, muito maior do que 2016, né? E que tem alguns bairros aí que são preferencialmente os bairros que toda vez recebem plantio de mudas. E a gente tentou falar assim, bom, vamos ver o que esses bairros têm de aspectos socioeconômicos para a gente observar se há alguma tendência no plantio de mudas no município de São Paulo. E a gente observou que há, né? Então, tanto que o título do trabalho mostra isso, que a riqueza e a educação, né, que o nível socioeconômico influencia no padrão de plantio de árvores na cidade de São Paulo. Então, nos bairros onde as pessoas recebem de 10 a 20 salários mínimos, que é o que esse gráfico aí está mostrando, há muito mais árvores sendo plantadas do que nos bairros onde as pessoas recebem, às vezes, né, 1 a 2 salários mínimos ou menos do que isso. Também observamos que nos bairros onde as pessoas têm ensino superior, né, a maior parte das pessoas tem ensino superior completo, também há maior plantio de árvores, né? É claro que a gente não pode deixar de falar que isso também tem a ver com a infraestrutura. Esses bairros são bairros que têm uma melhor infraestrutura e, portanto, eles recebem mais árvores, né? Mas, de uma maneira geral, a gente considerando que as árvores também são infraestrutura, porque a gente considera a árvore como uma infraestrutura verde, essas deve haver um plantio mais democrático pela cidade. E a gente até percebeu, inclusive, isso vale a pena ser dito, que de 2019 para 2020 houve um pouco uma mudança. Aí começou a se plantar mais nos bairros mais carentes, né? E a gente até ficou se perguntando se talvez tinha a ver com a mudança na gestão, né? Porque em 2019 o João Dória saiu da prefeitura de São Paulo e o Bruno Covas assumiu, né? Bom, então, assim, eu sei que foi bastante coisa, mas eu quis aí cobrir um universo extenso de coisas para fazer vocês pensarem e que espero que seja útil para vocês, né? Então, me coloco à disposição, agradeço muito pelo convite, me coloco à disposição, e não só para responder perguntas agora, mas também para eventuais parcerias, bancas também, se vocês precisarem, e é isso. Obrigada, gente. Me desculpem pelos problemas aí tecnológicos. Obrigado, Glécia. Acho que o Vijay está conectando também. A gente pode passar, então, para as perguntas. Vijay, se você puder... Sim. Só pode fazer pergunta no chat ou pode ligar o microfone e fazer diretamente, professora. Só fica à vontade aí para fazer perguntas, eu posso ler ou podem usar o microfone e perguntar. Clécia, muito boa, né, a abordagem que tem muito a ver com como computação pode resolver esses, né, fenômenos, modelagem ou soluções, né, desses fenômenos. Então, certamente, como a gente costuma gravar e disponibilizar no canal YouTube do programa, então tem bastante pessoas, inclusive do INPE, que pode se interessar muito por fazer essa parceria, né? E antes de as crianças começarem a ter coragem para perguntar, tirar uma dúvida. A política brasileira mudou em termos de utilizar, em termos de favorecer desmatamento para cultivo mais produtivo, né? Isso afeta, de alguma forma, a região do Vale do Paraíba, especialmente a região Mata Atlântica? Ou não tem nada a ver? São duas coisas diferentes? Bom, sim, tanto que a gente ainda está vendo, infelizmente, perda de vegetação aqui na região. Tem um trabalho até de um pesquisador do MAP Biomas, que é o Marcos Rosa, mostrando que a Mata Atlântica continua perdendo vegetação. Então, infelizmente, a gente tem aquela boa notícia do trabalho da Gabriela Sapucci, que mostra que a cobertura de vegetação vem aumentando na região, sim, mas também que a gente está perdendo áreas. Sim. E, infelizmente, a gente está perdendo áreas de florestas antigas, que são essas florestas que têm uma diversidade de espécies bastante peculiar, né? Então, é claro que a regeneração natural é excelente, só que a gente está perdendo essas espécies mais antigas e priorizando, entre aspas, essas espécies mais novas. Tá. O novo Código Florestal, né, de 2012,
ele teve algumas mudanças, que foram mudanças... Tiveram algumas positivas, Sim. E outras não, tá? Uma das mudanças que eu não considero positivas são né, a anistia que foi dada a áreas que tinham sido desmatadas anteriormente a 2008. Agora, uma das coisas positivas do novo código foi a implementação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que obriga toda a propriedade rural a fazer um cadastro, que naquele momento era autodeclaratório, e dizer, bom, eu tenho aqui na minha propriedade tanto de área de preservação permanente, tanto de reserva legal, e isso aqui tem vegetação, e isso aqui não tem vegetação. E agora, somente agora, veja, 10 anos, né, que o Código Florestal está em vigência, é que os fiscais, né, dos estados vão começar a passar em propriedade por propriedade para olhar e ver, bom, o seu Manuel falou aqui que aqui é a APP dele, então vamos ver se a APP tem vegetação mesmo. Se não tiver, essas áreas vão ter, né, dependendo da situação, tem muitos quetais aí, mas dependendo da situação vai ter que ser recomposto. Então, a resposta para isso é complexa, porque sim, mas pode ser que a gente consiga reverter isso com o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que está começando a acontecer no estado de São Paulo. Entendi. Não, está certo. Então, mais uma pergunta aí sobre São José dos Campos, né? Porque São José dos Campos, segundo a cidade, é a mais inteligente do Brasil, né? Não teve um órgão externo, vários órgãos externos. É um órgão externo, mas o único cliente é São José dos Campos. Eu fico preocupado, para minha opinião, para a cidade ser inteligente, para prover qualidade de vida às populações, primeira coisa, tem que levar em conta a parte de ecologia urbana, o meio ambiente, as produções. Eu não vejo muito isso. Eu sei que você mostrou num slide que tem alguma coisa, mas em termos de consciencialização, que faz uma diferença, né? Difundir nas escolas a importância, né, de como se comportar como cidadão, eu não vejo muito isso em São José. Não sei qual o comentário seu aí. Não, você tem toda a razão, e eu vou te falar. Eu fui quase 2 anos conselheira daquele conselho lá, o comando, e eu brigava lá quase toda a reunião. Inclusive, o Manara, que é o atual secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, ele não gosta muito de mim, segundo eu sei, né? Porque justamente eu ia lá falar coisas que são coisas desagradáveis, né? Claro. E são coisas assim evidentes, né? Eu tenho colegas aqui da Unesp que não trabalham com vegetação, né? Que assim, nem de longe é o assunto deles, e cada vez eles vêm me falar, Clécia, na minha rua tinha uma árvore e a rua sumiu. Então, que as árvores da cidade estão sumindo, isso né? A gente vê isso. A construção daquela ponte, a ponte, né? Não, aí foi um desastre natural. Não tem nenhum objetivo aquela ponte. E outras obras, né, que a gente percebe. Então, particularmente, eu acho que essa coisa de cidade inteligente é muito mais, assim, lustre, propaganda, sabe? Propaganda, do que realmente ação. O município tem muitas áreas de vegetação, mas estão lá em São Francisco Xavier, né? Um pouquinho aqui embaixo, na zona sul do município, mas a parte urbana é muito ruim. E o município não está se preocupando com isso. Logo mais a gente vai ter problemas seríssimos, não só com a questão da ilha de calor, mas com a questão né, da poluição, né, a refinaria. Ninguém está pensando na Revap, a gente sabe que a Revap lança quantidade de material particulado na atmosfera altíssimos. A questão da água, São José já tem passado por racionamentos de água, né? Quer dizer, são muitas questões que não têm citadas. Não sei se você acompanhou, teve a discussão lá do Bosque Betânia, né? Aquela briga toda pelo Bosque Betânia, ainda não virou um parque, né? Poxa vida, que cidade não quer ter um parque a mais na sua área urbana? Não, isso não dá para entender. Então, eu concordo completamente com você. Ela, assim, não é, eu acho que ela não é nem um pouco inteligente, na verdade. Não, além disso, eles estão querendo instalar termoelétrica. Né? Então, exato. Para piorar as coisas. É um absurdo, é um absurdo. Tá certo, obrigado. Pedro, pode perguntar, por favor.
Olá, Clécia, boa tarde, né? Boa Primeiramente, tarde. parabéns pelos trabalhos, né? Muito bom. É, Clécia, eu tive uma pequena experiência com a Caatinga lá no Nordeste, alguns trabalhos, e na Caatinga a gente tem um probleminha na hora de ver essa questão do desmatamento, né? Que é justamente porque a Caatinga ela varia muito com a chuva, né? Quando tem um período de estiagem longo, ela seca completamente, né? E quando tem chuva, em 15, 20 dias a Caatinga está florescendo, está verde. E um dos problemas é, às vezes, quando tem um período de estiagem longo, a gente não consegue identificar tão bem se realmente está acontecendo desmatamento ali ou se realmente é um período da caatinga. Então, a gente tem que ir muito para campo. Eu queria saber se aqui também acontece isso, né, nessa região, se é necessário ir para campo para realmente conhecer ou dá para trabalhar com sensoriamento remoto. Olha, Pedro, eu conheço muitos pesquisadores aqui da região que só trabalham com sensoriamento, né? Agora, eu acho que um trabalho ele não é completo se não é feito campo. Então, eu sou uma pessoa que tento fazer campo e, eventualmente, aliar o trabalho com o sensoriamento. Então, por exemplo, agora, o que está aparecendo aí nesses monitoramentos que a gente está fazendo? O pessoal já está querendo usar a imagem de drone. Então, eles querem associar o que a gente vê no campo com o que está vendo lá na imagem do drone. Isso é muito legal, né? Então, quer dizer, casar as duas coisas é o ideal, né? Com drone, com outros vantes, com o LiDAR, né? Que é um super sensor. Eu, particularmente, acho que o trabalho fica mais completo quando se juntam as duas coisas. Ok. Muito obrigado, Clécia. Baggio, Eu que você agradeço. está na fila. Olá, professora. Parabéns pelos trabalhos, muito bom. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta, acho que no slide 15, você mostra um mapa onde você tem vegetação ali na parte urbana, um mapinha de ecologia ali urbana. Eu queria perguntar se você usa algum modelo, alguma coisa para fazer essa identificação automática, ou aquilo ali mesmo foi alguém que fez manualmente e tal? Bom, então, normalmente a gente faz de duas maneiras, né? No caso do trabalho da Karina, que é o que você está se referindo, ela mesma fez a classificação, tá? Então, ela pega lá as bandas, enfim, eu também não entendo nada disso, acho que vocês entendem até melhor que eu. Pega lá as bandas e tal e faz a classificação com base enfim, nas bandas, que, de novo, eu também não sei o que isso significa. Agora, hoje em dia, para economizar trabalho e também porque os dados estão ficando cada vez melhores, a gente tem usado muito os dados que já estão classificados pelo Map Biomas. Especialmente para a floresta, os dados do Map Biomas são muito bons. Para campo, para áreas mais abertas, tipo cerrado, pampa, né, áreas savânicas, campestres, eu não confio tanto, porque eu já tive que usar e não deu muito certo. Mas para as áreas de floresta, né, enfim, áreas urbanas, então aqui a gente tem usado cada vez mais, os alunos têm usado os dados do Map Biomas, eles estão sendo renovados, né, as coleções são quase anuais agora. Então, com qualidade, né, com definição, com resolução espacial muito boa. Então, atualmente, a gente já não está mais fazendo essa classificação, mas quando a gente quer, a gente faz a classificação. E aí é a classificação seguindo os protocolos do sensoriamento, que me desculpe, eu não conheço, mas eu sei que se baixam as imagens na NASA, e aí eles fazem as classificações lá. Legal. Depois eu posso mandar um e-mail para você, para a gente conversar. Eu estou trabalhando agora com essa parte de segmentação e tal, pode ser interessante. Claro, por favor, fica à vontade. Baggio, inclusive, é uma candidata potencial para ser da banca sua. Legal, gente. Muito bom. Ele é seu aluno? Não. Pelo jeito, ele está trabalhando nessa área, aproveita já. Sim. É parte de segmentação espaço-temporal mesmo. Tá. Uma das aplicações pode ser essa, parte urbana, né? Diversas aplicações. E aí eu estou mais procurando exatamente isso, onde pessoas que possam aplicar esse modelo e tal. E foi bem legal esse tipo de problema.
Que legal, que bom. Que bom que você já encontrou uma aplicação, então. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? A professora tem 15h30 uma aula dela. Então, Isso. se não tiverem nenhuma pergunta, Rafael, tem algum comentário? Eu escrevi algumas coisas aqui, mas a gente conversa com muita calma depois. Tudo que ela eu quero mostrou... ver. Eu perdi, né? Porque eu saí. Não tem problema, a gente depois recupera. Mas muita coisa que você mostrou lá, que falou ecologia, eu acho que eu e muitos outros aqui olhamos falando, puxa, aquilo ali é um sistema de informação geográfica. Essa parte de ecologia urbana, a gente tem trabalhos aqui no INPE na área de VGI, que é informação geográfica voluntária. Nós temos até aluno de iniciação científica que fez aplicativo para sair mapeando as árvores. Quer dizer, tem um monte de esforços assim que eles têm uma interseção, sim. Então, é muito bom para a gente de computação aplicada ver a aplicação, né, as coisas que a gente poderia estar ajudando a fazer. Então, por favor, mantenha contato. Nossa, sem dúvida. Aqui a gente já tentou fazer um aplicativo para mapeamento de árvores, mas o aluno desistiu. Entendi. Não, a gente arruma aqui. Eu acho que nós fizemos 2 aqui, só para dar trabalho para o aluno, para ele sair tirando foto e mapear. Eu acho que legal, gente. Nossa, muito legal. Podia manter um dia, Rafael, conhecer o grupo da Unesp, com Clécia, todo mundo, só para mostrar o que o CAP pode fazer. Através do verdade, nossa. E quem sabe pode aparecer interação. Vamos sim. Tá bom, Clécia? A gente marca um dia aí. Sem dúvida. Nossa, gente, muito obrigada, viu, pelo convite. Eu acho sempre muito legal a possibilidade de, não só de compartilhar o conhecimento, mas de encontrar novas interfaces com outros trabalhos. Exatamente. Clécia, muito obrigado aí por aceitar o convite. Foi importante essa palestra. Tem muito a ver com nossas linhas de pesquisa e com aplicação. Tá bom? Que bom. Tudo de bom aí. O Rafael vai mandar um certificado e vai mandar também um link da gravação aí. Tá bom? Tá bom, gente. Até mais. Bom, muito obrigada, viu? Obrigado a todos. Até semana que vem. Tchau. Muito obrigado. Boa tarde.